Bom dia a todas, a todos e a todos. Bem-vindos em mais um rito dominical transmitido diretamente do templo Higashi Honganji, Brasil Beat Swing. Vamos neste domingo, dia 1º de agosto, um domingo muito frio, como nesses últimos dias, né? Espero que todos estejam bem e protegidos, principalmente. Vamos então, como de praxe, ao nosso rito, iniciando com o hino do budismo Shin Shushuka, e depois Sanseiga. Namadabtsu, 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 namadabtsu. Fuka kimi nori ai matsuru mi no saji nani ni tato Esforcemos-nos em ouvir o caminho, abrindo-nos para receber a verdade. A que devo comparar a felicidade de ser salvo das trevas sem começo, recitando o sagrado nome de 6 letras, sejamos diligentes nas vidas do século. Unidos, os irmãos da Kenda Limar transmitem aos companheiros a excelsa virtude do sublime iluminado, juntos viajando para a terra da luz. Buddha Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam
Difícil é obter o nascimento na condição humana e agora nela estou vivendo. Raro é termos a oportunidade de ouvir o Dharma do Buda e agora me é dado conhecê-lo. Se não alcançar nesta mesma vida a total libertação, em que outra vida poderia alcançá-la? Portanto, juntamente com todos os seres viventes, busco reverentemente tomar refúgio no tríplice tesouro do budismo. Eu tomo refúgio no Buda, o iluminado, que eu possa, juntamente com todos os seres viventes, realizar o grande caminho e manifestar a mente incomparável. Eu tomo refúgio no Dharma, a doutrina que conduz à iluminação, que eu possa, juntamente a todos os seres viventes, mergulhar nas profundezas do ensinamento e obter a sabedoria vasta como o oceano. Eu tomo refúgio no Sangha, a comunidade, que eu possa, juntamente com todos os seres viventes, viver em harmonia com o espírito de fraternidade, livre da escravidão do egoísmo. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, raramente é encontrado mesmo em centenas de milhares de ciclos universais. A mim agora é facultado vê-lo, ouvi-lo e guardá-lo. Possa eu verdadeiramente ser alcançado pelo poder das palavras do Tathagata. Namo Dhamma, Namo Dhamma, Namo Dhamma, Namo Dhamma, Namo Dhamma. Fiz votos sem igual em todo o mundo. Irei certamente alcançar a via insuperável. Se estes votos não forem consumados, que eu não alcance a perfeita iluminação, se não me tornar um grande benfeitor em vidas futuras e por imensuráveis kalpas, para salvar os pobres e aflitos em toda parte, que eu não alcance a perfeita iluminação. Quando alcançar a iluminação, o meu nome será ouvido nas 10 direções. Se houver algum lugar onde isso não aconteça, que eu não alcance a perfeita iluminação, livre da ganância, com profunda e perfeita consciência e pura sabedoria, levarei a cabo as sagradas práticas, procurarei alcançar a via insuperável e tornar-me mestre de devas e humanos. Com meu poder divino irradiarei grande luz, iluminando os mundos sem limite, e dissiparei as trevas das 3 imperfeições. Assim libertarei todos os seres da miséria. Tendo obtido o olho da sabedoria, removerei as trevas da ignorância, obstruirei todos os maus caminhos e abrirei o portão dos planos venturosos. Quando forem aperfeiçoados os méritos e virtudes, a minha luz majestosa irradiará nas 10 direções, ofuscando o sol e a lua, e superando o brilho dos paraísos. Abrirei o repositório do Dharma para as multidões, dotando todos com tesouros de méritos. Estando sempre entre as multidões, proclamarei o Dharma com o rugido do leão. Farei oferendas a todos os Budas, adquirindo assim raízes de virtudes. Quando os meus votos forem realizados e minha sabedoria aperfeiçoada, serei soberano dos 3 mundos. Tal como tua sabedoria sem obstrução, ó Buda, a mim alcançará toda parte, iluminando tudo. Possa minha suprema sabedoria ser como a vossa excelência mais honrada. Se estes votos estiverem destinados a cumprir-se, que este universo de milhares de milhões de mundos trema em resposta, e que todos os devas do paraíso façam chover raras e maravilhosas flores. Namadabu, 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 Namadabu.
Que através desses méritos possamos beneficiar igualmente a todos os seres, para que despertem suas mentes búdicas e para que possam ir nascer na terra da paz e da alegria. Namadavs, 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 namadavs. Namadavs, namadavs. Muito bem. Bom dia novamente aos que chegaram aqui no nosso rito dominical. E, como eu disse inicialmente, um domingo bem frio, como tem sido essa semana toda, né? Um domingo bem... É uma semana bem fria, né? A gente viu aí muitas pessoas em situação de rua, passando necessidades, né? O inverno, o frio, ele só agrava a situação das pessoas. Soma-se ainda ao momento da sindemia, como diz o professor Ricardo Mário, né? Essa pandemia que parece não terminar mais e que limitou a vida de tanta gente, expulsou de casa e do trabalho muitas pessoas e que foram acabar na rua. Felizmente a gente vê os serviços municipais de acolhimento, né? A gente vê as campanhas de agasalho, de doação de alimentos, diversas instituições ajudando o outro, todo mundo empenhado, todo mundo trabalhando nesse sentido. Infelizmente esse ano e o ano passado nós não tivemos a tradicional campanha do agasalho, mas façam o quanto puder. Tem inúmeras instituições, organizações e grupos que possam contribuir para isso. Mas o que eu queria trazer hoje para refletir com todos os senhores brevemente é sobre algo que me tocou muito nas reportagens das pessoas vulnerabilizadas, seja pelo frio, seja pela fome, ao longo dessas últimas semanas, principalmente com o frio. Mesmo na dificuldade, ainda a gente vê um sorriso de esperança nessas pessoas. Isso me tocou demais e me trouxe um sentimento de vergonha, né? De vários momentos que eu também me ponho insatisfeito ou reclamando, né? Todos nós somos assim, né? O que me chamou a atenção nessas pessoas foi o sorriso. E foi um termo que a gente não fala muito no budismo e que chega a ser mesmo controverso, que é a esperança. Essas pessoas, elas, pela esperança delas, por esperar alguma coisa, esperar uma comida, esperar uma roupa quente, né? Essa esperança ela é sustentada pela fé, né? E a fé em algo maior a que se atribui dentro das crenças pessoais, como sendo Deus ou deuses, né? Notadamente Deus, né? Já que a maioria da nossa população é cristã. Mas essa força incontestável de resistência, de coragem e de enfrentamento. Essa fé, essa confiança que move essas pessoas terem esperança de acordar num dia de manhã e ter alguma coisa para comer ou para vestir. Para muitas pessoas é fácil, a gente levanta da cama, vai à cozinha e come, bebe e toma um banho quente. Para muitas pessoas isso não existe. Mas para elas ainda assim existe um sorriso dizendo assim: se Deus quiser vai dar tudo certo, não, Deus há de me ajudar. A gente escuta isso com muita frequência, né?
eu acho que nós, enquanto budistas, precisamos refletir o que essas pessoas estão nos ensinando também. Da mesma forma, no budismo, principalmente no budismo Shin, a questão da fé, ou melhor, da confiança, ela é muito evidenciada. Por que eu digo em relação ao budismo Shin? Porque é uma escola que foca, que centraliza mais a questão da confiança do que em outras escolas budistas. Não fazendo um peso ou medida do que é o correto ou melhor, não é isso. Apenas uma questão de prática e de caminho a ser trilhado. E essa confiança, esse estado de lucidez sobre a própria vida, faz acalentar os corações dos budistas de alguma forma. Porque eu acho que no Ocidente nós estigmatizamos um pouquinho o budismo como sendo um exercício modista de espiritualidade, mas a gente esquece que na Ásia e de população budista há muitas pessoas extremamente pobres e que são budistas e elas depositam a esperança e a fé no Buda no intuito de em algum momento receber alguma possibilidade dentro da leitura budista, né, dentro da estrutura religiosa, espiritual do budismo, de como que essas pessoas leem, terem causas e condições para que elas possam comer, trabalhar, se proteger. Né? Claro que o budismo traz, né, uma leitura diferente sobre a construção da vida, né, por meio de um cenário espiritual um pouco diferente. Não é o certo ou errado, são leituras distintas sobre o mesmo tema que intriga toda a humanidade desde que ela existe, a vida. Né? Bom, mas o que eu quero trazer aqui, e inspirado por esse sorriso de esperança e de fé dessas pessoas em situação de rua, é a gente rever justamente essa questão da fé, da confiança, a que nós chamamos de Shinjin. Né? Então, a principal característica do caminho Shin, do caminho Terra Pura, do Jodo Shinshu, é por meio da fé, por meio da confiança, que nós chamamos de Shinjin, uma mente desperta, um prelúdio à mente búdica, a bodhicitta, aquele coração que anseia pelo despertar. Se nós pegarmos o termo Shinjin, inclusive com os ideogramas, a gente vai referenciar esse termo no conceito budista de Citta Prasada, uma mente esclarecida, que nós traduzimos como fé no Ocidente. O problema é que quando nós usamos o termo fé para o budismo, e notadamente o budismo Shin, inevitavelmente traz no vácuo todo aquele conceito judaico-cristão. E isso acaba criando muita confusão para entender o que vem a ser a fé ou a confiança ou Shinjin para o budismo Shin. Claro que tudo isso é um tema que não é exaustivo, precisa ser constantemente estudado, refletido, esclarecido, para que não tenha distorções do que venha a ser esse conceito. E que, no fundo, de alguma forma, todos os budistas, independente das escolas que sigam, essas pessoas possuem fé. Eu sempre costumo dizer que, lá na Ásia, as pessoas não ficam meditando ou recitando mantras o dia inteiro. Elas têm as suas práticas budistas de acordo com as suas vertentes, mas o que antecede toda e qualquer prática é a confiança no Buda. Então, o que nós falamos no budismo Shin não é uma criação, nenhuma invenção de Shinran e nenhuma invenção atual. É uma coisa que vem do próprio Buda Shakyamuni. Confie nas palavras, confie no Dharma. O que é confiar no Dharma, se não a própria fé? Né? É que parece que, para muitos budistas, e eu já vi isso em grupos de discussão no Facebook,
as pessoas têm uma resistência muito grande de colocar a fé e a confiança dentro do budismo como se fosse uma liberdade, um ato autoritário de poder próprio, do tipo, não, eu posso, eu não dependo de nada, eu não dependo de fé. Claro que depende de fé, você depende da confiança que deposita nas palavras do Buda, né? Mas eu não quero ir por aí, senão a gente vai entrar numa conversa bem longa. Mas voltando aqui para o nosso Shinjin, né? Esse foi um ponto crucial para o mestre Shinran, frente à sua insatisfação para as complexas práticas ascéticas que ele se deparou ao longo de 20 anos no Monte Hiei. Isso não quer dizer que a prática do poder próprio, ou essas práticas ascéticas, conforme são apresentadas ao longo de inúmeros sutras, inúmeros tempos, né, inúmeras escolas de pensamento budista, estejam erradas. Apenas ele não se viu nessa possibilidade. E ele encontra, então, o caminho da terra pura. Eu selecionei 2 mestres, dos 7 mestres da terra pura, né, que trazem aspectos a respeito da fé. E claro que esses são temas que precisam ser estudados com mais amplitude, e até porque o nosso tempo não permitiria tanto isso, mas essa pincelada do que eu trouxe pode, acho que, ajudar a entender a questão da confiança e da fé budista, né? Tao Shou, o mestre chinês, ele diz, né, Sanpu Sanshin, a gente vê no Shoshinge, né, os 3 aspectos da fé perfeita ou pura, né? A pureza, Jushin, a unicidade, Ishin, e continuidade, Sozokushin. Uma fé pura, porque ela não é maculada. Uma unicidade, Ishin, a mente unida com a mente do Buda, uma mente una, né? E uma mente contínua, em que ela não é interrompida, ela não é quebrada, ela é uniforme, né? E depois, as 3 faculdades, por Chantal, na fé no outro poder, em que ele diz a alegria da fé, a sabedoria búdica e a confiança no voto original. A alegria da fé. A fé budista, ela é alegre. A confiança budista é alegre. Ela não é uma confiança, uma fé sisuda, fechada. A sapiência búdica, que dissipa todas as ilusões. Não sou eu que me ilumino. O Buda me ilumina. O Dharma, né? O Buda como Dharma personificado. São as palavras do Buda que me esclarecem, né? E a confiança no voto original que elimina todas as dúvidas. Esse é um ponto importante da confiança. A confiança ou a fé, ela traz um novo olhar, uma nova ótica. A fé no budismo não é uma crença cega por meio de um Deus ou uma figura mística que impõe isso por meio de culpa ou do medo. Se você não acreditar em mim, eu vou punir você pelo resto dos infernos, né? Ao contrário, a fé, a confiança, o Shinjin, ele é doado da mente do Buda para nós. Nós, enquanto seres viventes, seres humanos, um dos seis reinos do Sansara, nesse ciclo de nascimentos e mortes, imersos em paixões mundanas, nós não temos uma capacidade plena. Se nós tivéssemos, nós não seríamos seres humanos. Então nós dependemos de um fator externo para que nos elucidemos. É como um quarto escuro. A luz do sol está lá fora, mas se ela não for aberta uma janela, como é que esse quarto vai se iluminar?
O quarto escuro não se ilumina por si só, se não houver um agente externo. Isso traz uma nova perspectiva, traz um novo comportamento, um novo olhar, que permite ver a realidade da condição humana. A gente vê também, no 18º voto, né? Ali 3 aspectos da fé: serena, alegre e a fé que aspira pelo ir nascer na terra pura. A fé serena, porque não é uma fé que se debate, essa confiança que se debate, que precisa se autoafirmar o tempo todo. Ela se estabelece no meu coração, mente e coração, né? Pro asiático, mente e coração não são coisas distintas, né? Ela é alegre ao mesmo tempo. Está tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Não é uma fé, uma confiança que se macula pelas dificuldades. Ele não deixa de viver as dificuldades, né? Mas ela não se macula mais. E aí o terceiro ponto, a fé que leva a aspiração pelo ir nascer na terra pura. Esse é um ponto importante que eu acho. É o inventar ou reinventar um destino a cada dia nesse mundo inconstante. E que a gente traduz isso como esperança, que é o que faz essas pessoas na situação de rua. É reinventar a cada dia um novo destino. Nesse mundo turbulento do samsara, nós precisamos de um apoio. Claro que nós não vamos andar com a bengala, uma vez que nós estamos despertos a respeito disso. Mas esse impulso que o Buda nos proporciona, né? Recentemente me veio uma palavra, eu criei esse termo, né? Não é nada oficial, mas uma reflexão minha, a aposta salvífica de Amida. Por que a aposta salvífica? A gente vê aqui no Sansei o tempo todo ele dizendo, né, se não houver algum lugar onde isso não aconteça, que eu não alcance a perfeita iluminação. Se eu não me tornar um grande benfeitor, em vidas futuras, mensuráveis kalpas, para salvar os pobres e aflitos em toda parte, que eu não alcance a perfeita iluminação. Hozo Bodhisattva Dharmakara, ele faz uma aposta o tempo todo, e ele ganha essa aposta. Isso é o que é o mais legal, o mais incrível, né? O mais maravilhoso de tudo. O que é essa aposta salvífica de Amida, senão uma transmissão do Buda para os seres viventes, os seres sofredores do samsara? O que é essa aposta, senão um acalento no coração dessas pessoas em forma de confiança? Eu sei que há muita gente que vê esse termo esperança como controverso, há quem diga até que a esperança ela cega a realidade dentro do budismo, e que ela é mesmo desnecessária, né? Ela chega a ser enganadora para com a realidade, mas eu confesso que eu não vejo dessa forma. Eu acho que a esperança, de alguma forma, ela acompanha o ser humano desde que o homem é homem, desde que a mulher é mulher, desde que os seres humanos são seres humanos. E aqui eu quero trazer, para ir já para o fim da minha reflexão, uma figura muito conhecida no budismo Shin, que são os myokonins, né? A alegria dessas pessoas era cheia e certeira de esperança. Os myokonins são figuras das pessoas simples. A Sahara Site, né, que é bem conhecido pelos seus poemas, são pessoas iletradas, pessoas da zona rural. Não vamos esquecer da própria história de Shinran. Vamos tirar todo o aspecto espiritual, metafísico, transcendental de lado. Vamos trazer a parte da história de Shinran mesmo, que se depara com essas pessoas.
Essas pessoas não estão preocupadas com especulações intelectuais ou eruditas do budismo, Anatman, Atman, Dharmakaya, Sambhogakaya. Eles não estão preocupados com isso. A preocupação deles era sair daquele estado de sofrimento, de fome, de penúria, que existia no Japão rural da época. E o que era a alegria desses myokunins, senão a esperança de ir nascer na terra do Buda Amida depois da morte? Ou melhor, neste momento presente, né? Mas também, esse é um outro ponto, né? O pós-morte que intriga toda a humanidade. José Saramago, escritor português falecido, diz que se não houvesse a morte, não existiam religiões. Eu acho que ele está completamente cheio de razão, né? Porque o que intriga a nós é saber para onde que nós vamos depois que morremos. Um amigo psicanalista da minha pós-graduação uma vez soltou uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim: enquanto a morte não chega, a gente vai se enganando. Ou seja, a gente vai especulando, a gente vai criando esperança por meio das narrativas transcendentais, supramundanas, sobre esse grande mistério que é a própria vida. Não há uma verdade absoluta. A verdade ela é absoluta enquanto eu estou imerso nele, estou inserido nessa verdade e que ela me transforma. Aí entra um aspecto até do respeito, da interreligiosidade, né? E a gente viu que a intolerância religiosa já teve grandes catástrofes ao longo da história humana, né? Mas vamos voltar então para confiar. Eu fui no dicionário, literalmente. Existem, claro, várias definições, mas uma que me chamou a atenção é a definição de estar inconforme e verificar-se a exatidão. Nós verificamos a exatidão nas palavras do Buda e nós vemos que as palavras dele estão em conformidade. Uma vez que nós experimentamos, vivenciamos, incorporamos isso, nós passamos a confiar, né? Recentemente eu li um livro chamado Nas Palavras do Buda, de Bhikkhu Bodhi, o monge Theravada. E o quinto ou sexto capítulo, se não me engano, é dedicado à fé, à confiança. Eu fiquei estarrecido, eu falei, uau, estamos falando de confiança e de fé na perspectiva de um monge Theravada. E falei, isso é muito interessante, isso é muito bom, né? Porque o caminho da confiança, desse despertar, desse prelúdio à bodhicitta, a esse coração que anseia pelo despertar, ele é o pontapé inicial do caminho terra pura, né? Então, essas pessoas, né, voltando aos myokunins, elas encontravam na figura de Amida essa narrativa personificada do Dharma, daquilo que é transcendental, a vida plena em si. Não se trata de uma esperança letárgica, que se aconteça algo ou que caia do céu. Não, a esperança de saber que existe uma alegria na possibilidade de renovar sempre. O que é isso, senão um dos ensinamentos básicos de Shakyamuni, que é a impermanência? A gente sempre fala que as coisas boas vão acabar. Tem gente que nem gosta do termo impermanência. Não gosto, não quero nem escutar porque eu não quero que acabe o meu namoro, o meu trabalho, não quero que acabe as coisas boas. Mas isso é uma lei. Não é um dogma religioso. Isso é uma lei universal, isso é uma lei física. A química e a física estão provando isso há muito tempo. Não é uma lei espiritual que alguém definiu isso, né? E que pode ser contestada. Mas a gente esquece que
coisas ruins, situações difíceis, momentos complicados, complexos, existe a possibilidade de se acabarem também. E é justamente esse vislumbrar de renovar é que traz o anseio da esperança. No Sutra da Contemplação a gente vê o desespero da rainha Vaideri, né? É um sutra muito interessante de ser estudado, porque no primeiro momento a gente vê as 16 contemplações ali e nós ficamos gabosos, do tipo, não, eu vou contemplar o sol, contemplar o lago, contemplar as árvores, né? Eu posso contemplar, eu vou me despertar. Ótimo, excelente, muito bom, se você conseguir, muito que bem. Mas a mensagem principal desse sutra é o desespero dessa mulher para com seu marido aprisionado por conta do seu filho. E lá no final, Shakyamuni, ele elenca as 9 categorias de pessoas, e a última categoria, a mais baixa de todas, a mais simples de todas, ele ainda apresenta um caminho possível, ou seja, ninguém escapa da iluminação. E ele então exorta a essas pessoas a recitarem o Nama Amida Butsu, né? Então, dentro do budismo Shin, se a gente não entender conceitos como a prática fácil, a prática difícil, poder próprio, outro poder, né, o caminho dos sábios, o caminho da terra pura, nós não vamos entender o que vem a ser a questão do Shinjin, a questão do recitar no Nama Amida Butsu, e toda essa transformação que ocorre no coração de todos nós, né? Dessa forma eu queria encerrar com uma frase do reverendo Masao Ryose, que eu achei muito interessante, que ele diz assim: essa força inerente a todos os seres vivos no linguajar budista denomina-se voto original. Na prática, isso não significa que devemos ter fé no voto original, mas sim despertar para o fato de sermos vivificados pelo voto original. É uma grande tomada de consciência. É uma profunda tomada de consciência. E que ela não é essa falsa tomada de consciência que a gente tá, entendi. Não é, tá, entendi. É um desdobramento muito profundo, uma articulação muito profunda. E isso é promovido pelo Dharma, né? Queria deixar então essa reflexão para os senhores, saber o que acham também, comentem aí depois na live que está acontecendo. E quando nós olharmos pessoas de outras crenças que possuem esperança, não vamos vilipendiar nem menosprezar essas pessoas dizendo que elas são iludidas. O que resta nessas pessoas é esperança. E talvez o que nos falte, enquanto budistas, talvez falte esperança. A gente precisa refletir sobre o que o outro também está nos ensinando, né? É um exercício constante e não é exaustivo, né? Bom, vamos encerrar então com Ondoku-san. Mesmo que tenhamos que pulverizar nossos corpos, devemos retribuir a graça da grande compaixão do Tathagata. Mesmo que tenhamos que esmigalhar nossos ossos, devemos agradecer os benefícios dos mestres. Nyorai dai no ondo
Novamente, muito obrigado pela presença de todas, de todos e todos. Tenham um bom domingo, uma boa semana e um bom início de mês de agosto. Até domingo que vem.